Grande momento, irmãos Alba na área. E aí, galera, tudo beleza? Seguinte, esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem legal pra gente desenvolver e construir a teoria de como vai ser o segundo filme deste live action de Cavaleiros. É claro, se ele gerar lucro. Porque como a gente falou nos outros vídeos, o orçamento baixo, 60 milhões. Vamos fazer um cálculo bem simples aqui, tá? Para esse filme ele se pagar, como ele teve um marketing bem baixo, para ele se pagar, ele precisa fazer aí uns 150 milhões para ele se pagar, tá? A partir dos 150 milhões, aí nós teremos receita. E a partir daí a gente vai começar a imaginar se vamos ter a continuação ou não. Então eu acredito que para este filme gerar receita e ter o segundo, ele precisa fazer 250 milhões. 250 milhões, ele consegue garantir aí uma receita de 100 milhões para poder fazer o segundo, tá? Imaginando a hipótese de um segundo, nós criamos aqui algumas teorias, vai no desenho livre, é à vontade aqui, e eu já até convido vocês para criarem as teorias de vocês de como pode ser o segundo. Lembrando que este filme ainda não passou na China, e o mercado da China de Cavaleiros do Zodíaco é gigantesco. Lembrem-se que principalmente a fase de ouro inteira da Marvel, ela gerou muita receita, principalmente quando chegava no mercado chinês. A partir da fase 4, aí você já sabe o que aconteceu. Mas, vamos imaginar que este filme, ele consiga gerar receita. Como que seria o segundo? Então, vamos colocar as cartas na mesa para discutir aqui de como pode ser o segundo. André Alba, você acha que teremos o segundo? Cara, é muito difícil, porque 60 milhões, ele vai se pagar. Eu acho que ele vai se pagar fácil até, esse filme. Eu acho que ele vai conseguir ter ali uns 100 e pouco facilmente. 150 milhões se paga. Agora não sei, a partir dos 200 eu já não sei. Mas como é um filme barato, significa que você tem mais chances de, né, você não dobrou muito a sua meta. Mas eu acredito que possa ter um segundo, mas assim, o Cavaleiros, ele entra na mesma situação que o Mortal Kombat. É a mesmíssima situação. Você faz um filme que é muito ruim e aí você pode ter um segundo. Mas como você vai ter um segundo, sendo que existe um principal, não é o principal, mas existe um personagem, no caso do Mortal Kombat é o principal, que é o Cole Young, é o principal e ele não existe no jogo. E você sabe, e foi mal o filme por causa dele. E aqui, o filme Cavaleiro do Zodíaco, ele foi mal por conta da adaptação da tal grade ou grada, entendeu? Ou personificação. Escolha o que você quer, mas ele foi mal por conta dessa adaptação. O que você vai ter que fazer no segundo? Nas duas obras, você vai ter que resolver. O que você vai fazer? Dá pra você mudar completamente ou já era? Pra muita gente já era. Porque quando você erra no primeiro, a chance de você acertar no segundo, isso na vida é mais fácil, mas em obra, aí quando se você muda muito no segundo, você assume o erro do primeiro, entendeu? Você dá a margem, fala assim, então você mudou, mas eu acredito que é uma forma de humildade até mais fácil. Por exemplo, nós falamos aqui do Mortal Kombat, mata o Cole Young. Mata o Cole Young e aí a pessoa pega a arcana. Não, é um monte de absurdo, né, que a gente tem que ver e ainda tem que ouvir também. Vocês atrapalham a venda. E aqui, Cavaleiros do Zodíaco é a mesma coisa. Você tem que dar um jeito nessa grade aí, Gurad, e inserir o santuário. Já posso dar a minha teoria ou vai ter uma pausa? Calma, tá muito rushado. Não, mas é isso. Pra ter o segundo, você tem que... E o segundo bom, porque não basta só ter o segundo. Sim. O segundo tem que ser bom. Isso. Você tem que abdicar de tudo que aconteceu no primeiro. A gente vai despejar várias teorias aqui, mas só pra complementar a informação do André, Mortal Kombat, o de 2021, teve um orçamento de 55 milhões e uma receita, não é bilheteria, é receita, é lucro líquido de 84 milhões. Foi ali o cálculo que eu fiz é exatamente esse. Para Cavaleiros do Zodíaco ter uma sequência, ele precisa ter uma receita
de pelo menos aí uns 100 milhões. Eu coloco 100 milhões de receita pra você ter o segundo. Mas a gente vai entrar aqui no campo das teorias, mas primeiro se inscreve aqui no canal pra ficar legal, dá um CCC, curte, comenta, compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas de animes que usamos estão disponíveis na loja da linhagem.com. Vamos aqui pro primeiro ponto aqui que eu vou trazer pro nosso debate, André. Eu creio que se nós tivermos... O trabalho aqui já é dentro do campo do segundo. Eu creio que se nós tivermos o segundo, ele vai ser melhor que o primeiro. Vai ser melhor que o primeiro. Sabe por quê? Porque não tem mais Gurad. Tá viva ainda. A personificação tá viva, né? Vamos chamar a Gurad de personificação, né? A personificação ficou viva. Mas ela não tem mais importância. Se arrependeu, virou boa gente no final. É aquela coisa bem clichê de filme ruim. Né? Ficou, se arrependeu no último minuto ali, ficou boa. Só que ela não tem mais... Serventia. A não ser que o grande diretor Tomás Baginski invente um novo arco pra Gurad. O que eu acho que seria um tiro de escopeta no joelho. Então, lembrando que o Ikki foi embora com a armadura de ouro, tá? Então assim, pra mim, a Gurad, a partir de agora, vai ser um Mitsumasa Kido, né? Vai ser a figura da pessoa que vai ficar nos bastidores, que vai ser meio que uma mentora da Saori. Então eu entendo que a partir do segundo, eles vão se aproximar muito mais do clássico do que o primeiro, porque o primeiro foi reboot. Esse primeiro live action que vocês assistiram de Cavaleiro Zodíaco, ele foi um reboot. Ele foi criado foi inspirado junto com a obra da Netflix, com a história de Gurad e de Graad. Então, nós vimos um reboot. Porém, a partir do segundo, eu acho muito difícil você criar um arco novo. Então, a gente entra agora no segundo com algumas hipóteses. Pra mim, a primeira hipótese que eu já descarto, mas tem muitas pessoas comentando na internet, que é a Guerra Galáctica. Acho difícil também. Porque assim, vamos ter a Guerra Galáctica pra reunir os cavaleiros. Porém, na obra original, qual foi o motivador pra reunir os cavaleiros na Guerra Galáctica? A armadura de ouro. Sim. Existia um prêmio. Que o não vencedor da Guerra Galáctica ganhava a armadura de ouro. Que o mais, e é por isso que Cavaleiros é fascinante, era o último prêmio que todo mundo queria. Sim, porque cada um tinha suas ambições. Tinha a sua motivação e nenhum ali queria a armadura de ouro. Sim. Nenhum, praticamente. Claro, ele tinha, por exemplo, no começo o Yoga era um cara mais, mais orgulhoso, ele cita que a armadura de ouro vai ser dele. Mas de longe... a armadura de ouro era o objetivo principal. Tanto que no mangá, o Yoga foi lá pra matar os Cavaleiros de Bronze. Já tem esse desenvolvimento a mais que o anime não teve. Se a gente for fazer lembrar um pouquinho, o Seiya, ele foi competir pra visibilidade, pra Seika poder achar ele. Sim. O Shun foi competir porque queria encontrar o irmão. Sim. O Shiryu foi competir porque queria provar pro mestre. Sim. Aí era uma coisa assim, eu vou ganhar... Não pela armadura, mas por causa do mestre. O próprio Jabu queria ganhar pra impressionar a Saori. Sim. O Yoga queria ganhar pelo orgulho, por ser o melhor. E no mangá pelo santuário. E pelo santuário. Então assim, nenhum cavaleiro... E o Ikki queria roubar porque havia uma vingança dele. Então assim, nenhum cavaleiro tinha como objetivo a armadura de ouro. Então você poderia, por exemplo, fazer a Guerra Galáctica, mas qual seria a justificativa para uma Guerra Galáctica? Precisamos juntar os cavaleiros porque existe um perigo maior. Então não faz sentido ter uma Guerra Galáctica. E nesse cenário, eu não consigo visualizar a Guerra Galáctica de nenhuma forma, cara. Mesmo porque a gente sabe que a Guerra Galáctica tinha como prêmio a armadura de ouro e o Ikki rouba a armadura de ouro. O Ikki neste já roubou a armadura de ouro. Então assim... Não faz sentido. Não temos cavaleiros negros. A única coisa que eu penso é que pra mim isso é uma adaptação, mas pra mim seria interessante o Seiya ir atrás de cada um dos cavaleiros. Por exemplo, usa a tecnologia, a comunicação da fundação, que isso tem no mangá, isso tem no anime.
pra encontrar os outros cavaleiros. Então assim, ó, porque no final do live action, a própria Saori fala, nós vamos precisar reunir outros cavaleiros. Então seria interessante assim, talvez a Saori não ir com o Seiya, ou pode ir, enfim, mas assim, o Seiya, ó, você vai até Rozan, lá vai ter um cavaleiro de dragão, e você tem que convencer ele que eu sou a Athena, que existe uma batalha, que existe algo grande. Porque a Athena, ela reencarna quando o mal assola o mundo. Então nós temos a reencarnação de Athena. Então o Seiya vai ter que convencer. O Seiya indo até Rozan, ele vai ter que convencer o Shiryu. E aí temos uma batalha de Seiya contra o Shiryu em Rozan. E aí pro Seiya convencer, tem o plot do não desisto. Nós temos um Shiryu aí. Obviamente seria muito mais interessante você começar o 2 com o Shiryu treinando. E assim, falando, eu faço questão de falar isso. Se nesse casting do Shiryu, porque assim, já errou, já cagou no Ikki, péssimo, né? Tonico e Tinoco, péssimo, é ridículo. Eu já falaria pro Makenio Arata deixar o cabelo crescer. Deixa o cabelo crescer, tem muito espaço na armadura, né? E já até mudaria a armadura. Já faria ali um tiarinha, né, meu? Faz a tiarinha, cara, é bem mais simples, né, meu? Você ia chegar lá, Shiryu, primeiro de tudo, o bolado, né? Tem que ser bolado. Tem que ter mesmo aquele peitoral cabuloso, a ombreira, a naja e tatuagem e cabeludo. Porque assim, já falei pra vocês no vídeo com spoiler, um grande ponto de diferencial em animes e mangás é cabelo. Cabelo faz muita diferença. Por isso que é muito difícil você fazer live action de anime. Porque o cabelo é muito o cabelo é muito importante. Aí tem sempre aquele que, por exemplo, o Tomás Baguinski deve ter falado, ninguém vai ligar. É lógico. Vamos colocar o Ikki com o cabelinho do Faiva, com o brinquinho. Ninguém vai ligar. Eu já não faria dessa forma, não. Eu já faria completamente diferente. Eu já iria inserir de começo o santuário. Primeira cena seria o mestre. Sentindo no cosmo da Athena, porque a Athena ela virou Athena. Cabelinho mudou, virou Athena. Já tá o cabelinho roxo, cabelinho que a gente vê muito na Paulista. Mas não tão bem penteado, igual essa peruquinha que ela usou. Eu já colocaria o santuário. Aí você tem várias formas. Ou você coloca o santuário e você adapta. O que você pode fazer? Você introduz de leve. Você introduz o santuário, como eu faria, tá? Você introduz o santuário, coopta o Ikki, o Yoga, que aí você se aproxima do original. Coopta os dois. Dá o espírito diabólico no Ikki. Entendeu? Satã Imperial. Agora é desenho livre. Manda a mesma carta pro Yoga, o Cisne, que tem no mangá. Que os Cavaleiros de Bronze desrespeitaram a Athena. Você já me deu uma ideia interessante. Peraí. Já vou guardar aqui. Isso, não esqueço. Já vou guardar. E o Shiryu, aí você teria que ter você pode ter uma convocação do santuário pros Cavaleiros de Bronze. É que não faz sentido nenhum o santuário reunir, porque o santuário tem os 12 Cavaleiros de Ouro, né, meu? Mas aí você teria o santuário, porque a armadura tá com o Ikki. O Ikki poderia levar a armadura, só que essa armadura não poderia ficar com o Grande Mestre de algum jeito. Só se no começo você tem uma nova luta do Seiya e do Ikki e o Seiya recupera a armadura de Sagitário. Aí o santuário coopta o Ikki com Cavaleiros de Prata, dá o Satã Imperial, o Shun volta, o Yoga recebe a carta do santuário e o Shiryu vem por algum motivo. O Shiryu pode vir com algum motivo que o Mestre Ancião falou pra ele que a Athena despertou. Porque o Mestre Ancião ele é o cara que conta a história no final da saga do santuário pros Cavaleiros de Ouro, a real história de Athena. Então o Shiryu ele pode não vir como um adversário, mas ele pode vir em direção a Athena. Aí você faz o encontro dos 5. Agora, como? Porque é muito ridículo os 5 se encontrarem num McDonald's, entendeu? Então você teria que distribuir muito bem isso. Por exemplo, o Mestre Ancião fala pro Shiryu: faz tempo que eu não faço essa imitação. Shiryu, você tem que ter certeza que a garota é Athena. Para isso você tem que enfrentar outros cavaleiros. E aí você monta o Shiryu meio que investigando se ela é Athena mesmo e qual é a dos Cavaleiros de Bronze. E aí o Shiryu luta contra o Seiya. Só que é inevitável ter um torneio disso. E aí você vai pro original total.
Aí, durante isso, o Ikki pega, luta contra todo mundo, e aí você mergulha no original, lindamente, sem a Guerra Galáctica, mas com a essência do clássico. Eles ali, aí você poderia também trazer os Cavaleiros Negros. Você poderia vir com o Ikki, os Cavaleiros Negros. Se a partir do momento que os ciborgues. Aí, né, é isso aí, né, que a gente tem. E aí eu coloco um Cavaleiro de Prata matando a Gurad, porque eu mataria na primeira cena. Eu mataria ela na primeira cena. E se não quisesse participar, eu digo que ela morreu. Entendeu? Eu coloco o Grande Mestre falando... Porque precisa ter o Grande Mestre. Eu falo assim, agora ela despertou como Athena. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Aí você bola um plano. E aí você joga os Cavaleiros de Prata. Lá pro meio pro final, você joga já os Cavaleiros de Prata chegando. Porque não tem como organizar um torneio entre eles. Porque... o Yoga poderia... Aí é difícil porque o Shiryu investigando os cavaleiros, vendo qual que é a deles, luta com o Seiya. Você poderia... o Yoga amando do santuário querer matar o Ikki, que aí você remonta cenas, né? Aquelas cenas. E o Shun, você deixa o Shun igual no anime. O Shun tem um contato com o Ikki, só que tem uma oportunidade de atacar, não ataca. E aí depois todos eles contra o Ikki. Aí você cai no... 100% no original. Só que mesmo assim é muito complicado. É muito complicado. O que você poderia fazer diferente nessa questão é desenvolver mais o santuário. Desenvolve mais o santuário. E explica o santuário, o Grande Mestre, a Marin, a China. Já colocava o Aioria. Coloca o Aioria. Vai muita coisa, André, pro segundo. Muita coisa. Mas eu não tô falando o Aioria. Você tem que pensar que são 7 filmes, André. Mas é muita emoção. Não, você tem que pensar que são 7 filmes. Mas é muita emoção. Calma, pô. Eu tô falando do Aioria no santuário. Eu não tô falando do Aioria Cavaleiro de Leão batendo nos caras. O Aioria. Marinha andando no santuário. Oi, Aioria. Oi. É isso. Você precisa trazer o fã raiz de algum jeito nesse filme. Porque se você não conseguir, é um fracasso muito maior. Porque o primeiro já não foi bem. Ninguém vai ver o segundo. Só vão ver o segundo o que os resistentes forem no cinema e falar, olha, arrumaram. E o Não Vi Já Amei que precisa. O Não Vi Já Amei nem conto. Não conta. Ó, isso que você falou dá pra tirar várias ideias. O que acontece? A grande questão do 2, pra você chamar a galera, é assim. O 2, você tem que introduzir os 3 restantes. Ponto. Porque isso vai atrair... Porque se você colocar o Shiryu, o Yoga e o Shun, você tem mais elementos que te levam pro original, né? Porque ali você já fez tudo errado no primeiro. Mas você tendo Yoga, Shiryu e Shun, já são motivos maiores pra você levar a galera pro cinema. Por isso que eu acho que o 2, se tiver, ele vai ser melhor que o primeiro. Você coloca assim, ó, o Seiya tem que ir até o Shiryu. Porque é o seguinte, se você colocar o Shiryu, você precisa pôr o Shiryu brigando com o Seiya. Se você não colocar o Shiryu brigando com o Seiya, aí você já perde gigantemente. Porque como que nasce a amizade do Shiryu com o Seiya? O respeito do Shiryu para com o Seiya, ele nasce na luta. Ele nasce naquela luta. E ainda depois o Seiya todo quebrado salva o Shiryu. O Seiya mata e ressuscita o Shiryu na luta. Coisa incrível. Então, só uma possibilidade aqui. Só se você colocasse os outros Cavaleiros de Bronze como parça do Ikki. Não. Aí não. Aí já tá cagando. Não, se você quiser chegar mais próximo do clássico, aí você remonta as lutas. Você coloca o Yoga contra o Ichi. Você coloca o Shiryu contra o Seiya e o Shun com o Jabu. Não, eu nem mais. Aí é Guerra Galáctica, né? Então, mas eu tô tentando, né? Não, a gente tá tentando aqui. Sim, mas eu tô trabalhando fora da hipótese de qualquer envolvimento desses dos outros de bronze e prateleira B. Porque se você coloca o Seiya lá chegando em Rosan e tal, e aí o Seiya falando, ó... perguntando onde é que fica o Shiryu. Não, mas é podre, né? Essa história também. Onde é que tá o Shiryu? Aí ele vai até o Shiryu. E o Shiryu tem a arrogância. O Shiryu tem aquela arrogância que no começo ele era arrogante. Ah, eu sou o melhor, tal. Ele encontra com o Seiya, tem uma briga, envolve ali uma questão pros dois brigarem com a Shunrei e tal, e o Shiryu. E nessa briga acontece exatamente o que acontece na Guerra Galáctica. Mas não tem o mesmo peso.
não tem o mesmo peso, mas... Tá vendo? Não dá pra fazer isso aí. Mas agora calma. Aí o Seiya consegue convencer o Shiryu. Beleza? Nisso, aparece o Yoga querendo matar a Saori. Então, por exemplo, o Seiya vai estar lá na China com o Shiryu. E o Yoga vai até onde tá a Saori matar a Saori. Aí vem o Shun. E aí aparece o Shun e salva a Saori e briga com o Yoga. Aí você vai comprar uma briga gigante com a galera se o Shun ganhar do Yoga e uma determinada... Mas pode ser aquele dele ir embora, aquela clássica, né? Enquanto o Shun tá brigando com o Yoga, o Seiya e o Shiryu estão voltando. E aí os três lutam contra o Yoga. Aí você faz o Yoga dar um apavoro nos três pra dar um grau... Não dá um apavoro. Não, dá uma resistência, dá um chaka ali, ó. Isso. Dá um chaka. E aí eles conseguem convencer e formam os 4. Aí chega o Ikki. Né? E aí, aí no final, isso daí no 2. E aí, tipo, no final, dentro desse 2, a Saori fala, a gente precisa recuperar a armadura de ouro. E aí os 4 vão atrás do Ikki. E aí já dá o gancho pro terceiro. Ou seja... Porque assim, tudo isso que eu contei aqui que pode ser no 2... Mas não dá pro Ikki ser vilão em 3 filmes de Cavaleiros. Então, mas você coloca o Yoga de vilão no 2. O Yoga, no mangá, ele é um vilão de comecinho. É bem né? Ele tá amando do santuário. Sim. Então você coloca o Yoga de vilão no 2. No final, os 4 estão juntos lá, entendem que a Athena é a Saori, que a Saori é a Athena. E aí no 3, é os 4 contra o Ikki. Não, mas eu acho muito. 3 E você já começa a colocar elementos do santuário também. Lógico. Você começa a colocar elementos do santuário, porque assim, outra coisa que cagou nesse primeiro é a Torre Gurad, né? A Torre Stark. Não existe mais, acabou. Não tem mais Torre Stark. Não tem. Acabou Torre Stark. Então você já começa a introduzir elemento. Se você colocar, por exemplo, na primeira cena, aquele salão lindo, com aquele som bem baixo e caminhando naquela toga linda com uma máscara decente e aquele elmo, o mestre falando assim, então a Athena reviveu, né? Isso eu já colocaria no começo. Então e aí, aí ele manda a carta pro Yoga. Pro Yoga. Sim. Deixa o Ikki pra depois. Não, mas o problema disso aí é que é muito... Você tem 7, né? Teoricamente você tem 7. São 3 filmes só pro Ikki. Aí sobra 4. Não, porque aí o 3 você faria os 4 contra o Ikki, e aí sobrariam 4 pra você fazer 12 casas. E aí, por exemplo, nesses 4 você poderia fazer a saga de prata em 2 saga de prata e 2 saga de ouro. Só 2? Saga de ouro? Então, não dá, pô. É Os difícil. caras fizeram a lenda do santuário em uma hora e meia. É por isso que é podre. Então, assim, porque Cavaleiros... primeiro, se eu fizesse um filme de Cavaleiros, eu começaria... Se fosse pra fazer um decentão, eu começaria com os 4 correndo já. Sim, mas você não concorda que de certa forma é acertado você fazer 7 filmes? Se você pensa em fazer Cavaleiros do Zodíaco, 7 filmes faz sentido. Depende da proposta. Se eu tivesse desenho livre em Cavaleiros do Zodíaco, eu começava nas 12 casas. Porque o meu público não é o que não conhece Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Não é o meu público. Eu faria as 12 casas e no meio das 12 casas eu ia desenvolvendo cada um. No meio das 12 casas, porque já sabe, quem vai assistir vai ser a gente. Agora, é um grande trambolho você resolver isso aqui. Você vê que a gente tá tentando aqui, mas a gente nem combinou, não tem nem roteiro isso aqui. Você vê que não tem roteiro porque não tem um celularzinho aqui. A gente tá no desenho livre aqui. Mas você tem que resolver isso aí de uma forma legal, mas é imprescindível você já colocar o santuário, porque você já forma o Saga como grande vilão. Não, e assim, seria muito interessante, olha só, cara, tô gostando desse meu roteiro, mas eu já quero que vocês coloquem nos comentários aí o que vocês fariam no 2. Por exemplo, se o Seiya luta contra o Shiryu, ali você tem que arrumar um motivo, mas tem que ter essa luta, tem que ter escudo quebrado, tem que ter um escambau, mas tem que ter essa luta do Seiya contra o Shiryu. Aí o Shiryu o Seiya salva o Shiryu fica no hospital na China. Aí o Seiya pega e fala assim, ó, você se recupera e vai encontrar com a gente lá. Enquanto o Seiya tá voltando, a gente não sabe nem aonde eles moram agora, né? Que lugar. Enquanto o Seiya tá voltando, o Yoga tá atacando a Saori e surge o Shun. E começa a lutar contra o Yoga, só que o Yoga vence o Shun. Aí é uma brincadeira, mas deixa o Shun congelado. E quando ele vai matar a Saori,
chega o Seiya. E nós teríamos uma luta de Yoga contra Seiya, que seria interessantíssimo. Que teria na Guerra Galáctica. Teria essa luta. Era a próxima. Essa luta seria... Como é que é a palavra que a gente usa quando faria algo que não aconteceu, mas seria muito interessante? Enfim, seria uma criação de um possível confronto que haveria entre si. Seria fantástica uma luta de Seiya contra Yoga. E aí você teria uma luta do Seiya contra o Yoga, e nessa luta o Seiya conseguiria convencer o Yoga ou a Saori, porque até então ela não controla o cosmo dela. Então ela vê o Yoga espancando o Seiya, e aí nisso ela desperta o cosmo. Aí o Yoga entende, poxa, realmente ela é a Athena e tal. E aí nesse meio tempo chega o Shiryu já curado, e aí você tem os 4. Fanservice, seria um fanservice. Mas é bem complicado, é muito complicado. Além desse roteiro, que eu gostei muito desse meu roteiro, nós temos outros desafios. Vocês repararam que nesse meu roteiro não tem a origem do Shiryu, não tem origem do Yoga, não tem origem do Shun. A gente só teve a origem do Seiya. Você pode até trabalhar num flashback, uma origem rápida de cada um. Mas pra mim, além disso, um grande desafio, talvez um dos principais, seria o CGI. Porque aí, entrando Shiryu, Shun e Yoga, você vai ter que trabalhar muito bem o CGI. Pro Shiryu você não precisa de tanto, porque o Cólera do Dragão é um gancho que vem com uma energia e tal, mas você pode usar o gancho, que depois no começo era gancho, aí depois virou tiro, o Cólera do Dragão. Porém, eu quero ver como eles vão fazer o gelo. E a corrente de Andrômeda. Porque assim, se colocar correntezinha em CGI, pra mim, é ridículo. Você tem que ter corrente. Aí seria um grande diferencial você trabalhar com a corrente de verdade, que pra mim aí seriam outros desafios, mas aí técnicos. É muito difícil essa continuação, é quase impossível, porque a gente não sabe, porque a gente quer se aproximar do original. O diretor quer fazer o dele, ele quer fazer a obra que ele bolou na cabeça dele. Os dois são muito difíceis, porque eles são muito parecidos, tanto Cavaleiros quanto Mortal Kombat, mas já perdeu. Com esse segundo lugar que ficou na bilheteria, Cavaleiros... Já é uma resposta. Já perdeu. O 2 vai pra terceiro ou quarto. Porque a animação pra ver o 2... Eles tinham que melhorar em tudo. Tinham que melhorar na história, tinha que melhorar nos efeitos, tinha que melhorar no roteiro, na adaptação, puxar mais do original. Porque se você for seguir essa história que ele bolou na cabeça dele, não duvido nada da Gurad vestir armadura de Sagitário. Entendeu? Não duvido absolutamente nada. Aí você amarga o fracasso e é um Dragon Ball Evolution, que passou raspando o primeiro Cavaleiros. Mas é muito difícil porque ele não montou, não deixou quase nada igual o original. E aí você deixa uma dúvida discrepante, porque todos os Cavaleiros eles treinaram pra isso, eles sabem quem é a Athena, e a Athena ela tá lá. Aí você teria que fazer o santuário pro santuário falar que essa não é a Athena. A Athena tá aqui. É a impostora. Essa aí é a impostora e ela precisa ser deposta. Mas ela tem o cosmo. Então, ela já liberou o cosmo. Exatamente. Como pode ela liberar o cosmo? Todos os Cavaleiros de Ouro iam sentir o cosmo dela, entendeu? Como é que Mas é que nem a gente falou no vídeo com spoiler. O cosmo foi banalizado. O cosmo virou uma energiazinha purpurina. Não, o cosmo não é nada. O cosmo não é nada. Ninguém sente nada. Ninguém sente cosmo. Você que tem o cosmo, você tem que sentir o cosmo. Que cosmo é esse? Entendeu? Na hora que, por exemplo, a Saori começou a ter aquele ataque e liberou o cosmo, você devia ter jogado a câmera no Seiya e falou assim: nossa, que energia é essa? Até então ele não conhecia o cosmo. Mas ele tem que conhecer o cosmo. Por exemplo, quando ele encontrou com o Ikki, né? A primeira vez, o Magneto de Fênix. Caramba, que cosmo é esse, né? Cosmo agressivo. A frase que cosmo é esse não é brincadeira. E outra coisa, né? A gente vendo aqui, o Seiya ele despertou o cosmo criança no clássico. Lembra? Sim. Quando ele derrubou, quando ele estilhaçou a pedra? E outra coisa, o Seiya foi treinado na Grécia, né? O Seiya conhece o santuário. E onde é que tá? Eu queria também saber o que é aquela dimensão que a Marin tá. Onde é que ela tá? Porque, sei lá, né? Aí você poderia até, num primeiro ato da continuação, colocar a China pra ir atrás do Seiya. Seria interessante também.
Seria bem interessante. A Mando do Santuário pra matar o Seiya, que roubou a armadura de Pégaso. Né? Até então ninguém sabe onde tava com a Marin, mas pode ser que ninguém sabia onde tava a armadura de Pégaso e ele roubou a armadura de Pégaso. Aí você vem com a China, aí você tenta remontar. Mas e é o que você falou. Pra mim não tem espaço pra China e é o que você falou. Nesse projeto não tem. E é o que você falou. O problema é o dinheiro, porque se você vai incluir mais 3 cavaleiros, com mais 3 armaduras diferentes, com mais 3 estilos, golpes, formas e elementos, o filme ele encarece 3 vezes. 3 vezes. A não ser que você bole uma fórmula numa luta corpo a corpo e tal, sem energia, mas a gente viu pelo primeiro que ele deve ter curtido aquela luta do Ikki contra o Seiya, que é horrorosa. Não, é horrorosa e assim, é como a gente falou no vídeo com o Spawn, não tem motivação nenhuma aquela luta. Não tem construção, não tem arco, não tem nada. Não tem conexão nenhuma ali. O Ikki ali é um mero chefão sem a menor história, vínculo zero. Não, ele é capacho. Capacho da Gurad. Então assim, você precisa trabalhar muito bem essa aproximação. Mas é isso, galera. Aqui é um vídeo de teorias, devaneios e possibilidades. Se o Tomás Baginski estiver vendo esse vídeo, eu dou uma sugestão pra você, Tomás Baginski. Assista a animação, anime de Cavaleiros do Zodíaco até o final da luta do Seiya contra o Ikki. Não assiste mais o da Netflix. É que se você for olhar, por exemplo, da Netflix, quando acaba a Gurad, a animação, ela se encaixa mais na obra original. Por isso que a expectativa de 2 ela é maior. Eles fazem a Guerra Galáctica naquele subterrâneo nojento. Eu não duvido nada que fariam isso. Não, é nojento aquilo, nojento. Mas assista o anime da luta até o final da luta contra o Ikki, do Seiya contra o Ikki, ali nas montanhas. E aí você vai ter boas ideias. Mas galera, coloca aí nos comentários o que vocês acharam das nossas teorias, dos nossos roteiros. Cria sua própria história, coloca aí nos comentários. E vamos lá, vamos ver se vamos ter o segundo live action de Cavaleiros do Zodíaco. Eu só tava pensando, você poderia, se numa briga inicial do Ikki e do Seiya, o Seiya retoma a armadura de ouro, a Saori poderia organizar a Guerra Galáctica. Ó, vamos chamar todos os cavaleiros aqui com o objetivo de ganhar a armadura de ouro. Nem vou falar que eu sou Atena. Sei, eu tô tentando encaixar a Guerra Galáctica, mas é impossível. Não, é impossível. Pra mim a Guerra Galáctica é impossível. Muito obrigado por chegarem até aqui. Dá um triplo C, se inscreve no canal pra ficar legal e até o próximo vídeo.